Fechem os olhos e imaginem comigo. Um campo de batalha devastado, cheio, repleto de cinzas e terra revirada. O chão de Yaga Minor, o planeta, estava literalmente coalhado de corpos, armaduras despedaçadas, os mantos marrons rasgados, flutuando em lamas de sangue no chão, e no centro desse cemitério improvisado, levantou-se somente uma figura solitária. Um cara de pele cinzenta, rasgada, revelando seu rosto marcado de um guerreiro da espécie dos pauanos. A sua armadura estava caindo aos pedaços. Seu sabre de luz, ele tremia na sua mão direita, e a respiração do cara era total agonia. Era um chiado rouco que cortava o silêncio daquele dia. Mesmo assim, esse homem, esse pauano, ele se recusava a ajoelhar. Em volta dele existia um círculo perfeito. Dezenas de lâminas de plasma se acenderam ao mesmo tempo. Era um azul e um verde brilhando nos rostos, nos reflexos nas pessoas, brilhando contra a névoa. E aquele grupo de pessoas não eram cavaleiros Jedi comuns. Era o Alto Conselho Jedi em força total. Todos eles unidos para derrubar apenas um homem. O Lorde dos Sith, Darth Desolus. Mas como esse pauano, esse Lord Sith, se colocou no meio dessa situação para início de conversa? Pra gente entender o que aconteceu com esse cara, a gente tem que primeiro voltar no início. A gente tem que voltar no ano 3522, antes da Batalha de Yavin. Antes de carregar esse título de o Desolado, o Desolus, ele era um orgulhoso nativo do seu planeta Utapau. Ele foi recrutado em um certo dia pela Ordem Jedi e rapidamente, gente, ele subiu nas fileiras para se tornar um mestre Jedi reverenciado. Seu nome, infelizmente, ele foi apagado dos arquivos Jedi ao longo dos anos, mas a sua reputação, meu amigo, essa ninguém se esqueceu. Ele era chamado até mesmo como a Espada do Jedi. Enquanto a maioria dos mestres, eles buscavam a meditação, a diplomacia, o equilíbrio na força lá no templo de Coruscant, esse pauano, ele tinha uma visão totalmente diferente do mundo, da realidade. Para ele, o combate não era só uma tentação para o lado sombrio, uma falha de conduta de uma pessoa. Era, na verdade, a verdade mais pura do universo. Ele acreditava que a paz real na galáxia só podia ser esculpida através do conflito. O Conselho Jedi via essa obsessão com o combate com preocupação, só que eles não hesitavam em usá-lo. Sempre quando surgia um cerco violento lá na orla exterior, ou alguma missão que era considerada suicida, eles na hora, sem pensar duas vezes, enviavam a Espada dos Jedi. E Desolus, gente, a Espada dos Jedi, ele sempre voltava com sucesso, ele sempre garantia a vitória. Ele acreditava ser realmente a arma definitiva do lado da luz. O problema é que o gosto dele pelo combate acabou cobrando um preço muito alto ao passar dos anos. Buscando aperfeiçoar suas técnicas de duelo, ele começou a estudar os textos proibidos. Ele abriu holocrons antigos do Sith e estudou demais a filosofia do Sith. Ele não queria trair ninguém ou fazer o mal para a galáxia. Ele só queria ser um guerreiro perfeito. Mas o lado sombrio, ele não avisa quando assume o controle de um indivíduo. O estilo de luta do mestre pauano começou a mudar gradualmente ao longo do tempo. Ele se tornou um cara brutal, implacável, incrivelmente violento e raivoso. Quando os rumores dessas práticas sombrias chegaram aos ouvidos do Alto Conselho Jedi, a reação deles foi imediata. Não teve redenção, não teve conversa fiada, não teve um julgamento honesto, honrado lá no Alto Conselho Jedi, não teve nada. Foi simplesmente um piscar de olhos, uma expulsão da Ordem Jedi. Essa expulsão, ela quebrou esse cara por dentro. Seu coração foi partido em dois. O homem que tinha vivido, durante toda a sua vida exclusivamente para ser a arma dos Jedi, do dia pra noite, ele virou um sem-teto, virou uma pessoa sem objetivo, sem propósito na vida. E o pior de tudo, ele não tinha mais ninguém. O vazio tomou conta do peito desse cara e esse vazio eventualmente gerou ódio. A tristeza virou uma fúria cega e então ele acabou assumindo o nome de Darth Desolus, o Homem Desolado. Ao contrário de todos os outros Lords Sith que já existiram, Desolus, ele não queria governar a galáxia, ele não estava nem aí para tronos do Sith, políticas ou impérios galácticos, nada. Seu único objetivo em sua vida era a vingança. Ele queria nada mais que ver o Templo Jedi queimando diante dos seus olhos. Mas para fazer isso, primeiro ele precisava de um exército. Então ele voltou para casa. Ele voltou para o seu planeta Utapau. Usando seu carisma, o seu magnetismo, ele recrutou guerreiros de sua própria espécie. Ele distorceu a cultura disciplinada dos pauanos. Ele transformou todos os cidadãos comuns em máquinas de matar.
lutar. Mas o maior poder de Dézolos não era o seu poder bruto na força, era o conhecimento que vivia em sua mente. Ele conhecia cada estilo de luta dos Jedi. Ele sabia como eles se moviam, como pensavam e até mesmo aonde eles hesitavam. Ele treinou seus soldados para lutar em formação de falange perfeita, usando táticas de emboscadas coordenadas e pegando sempre os Jedi de surpresa. Mas a jogada de mestre veio quando ele descobriu jazidas de um mineral incrivelmente raro e quase proibido pelos Jedi, o material Cortozas. Cortozas é um dos piores pesadelos para qualquer usuário de sabre de luz. É um metal que tem uma propriedade única de dissipar energia. Quando a lâmina de um sabre de luz bate no Cortozas puro, a arma imediatamente sofre um curto-circuito e ela desliga por alguns minutos. Usando essas minas, Dézolos mandou forjar escudos pesados e lanças revestidas com essa liga de Cortozas e ele distribuiu esse armamento para todo o seu exército. Pronto! Ponto final! Ele tinha criado o exército perfeito anti-Jedi. A primeira demonstração desse poder foi um massacre. Uma equipe de intervenção Jedi uma certa vez foi enviada para conter os movimentos de Dézolos em um mundo remoto. Confiantes, os Cavaleiros Jedi avançaram com seus sabres de luz acesos, só que assim que as lâminas de plasma bateram nos escudos de Cortozas dos Pauanos, o impensável aconteceu. Os sabres desativaram, as lâminas sumiram e os Jedi foram completamente massacrados. A partir dali, Dézolos deu início à chamada A Guerra Invisível. Ele não atacava frotas da República em campo aberto, ele não era burro. Ele agia nas sombras, ele fazia ataques rápidos a postos avançados, ele emboscava comboios de suprimentos e plantava pistas falsas para atrair equipes de resgate Jedi diretamente para as zonas de morte. Ao longo da campanha de Darth Dézolos, mais de 2.000 Jedi foram eliminados na galáxia. A Ordem Jedi estava sangrando como nunca e eles precisavam fazer alguma coisa. Vendo que enviar equipes de Jedi aleatórios para enfrentar o Dézolos era basicamente o mesmo que assinar suas sentenças de morte, o Alto Conselho Jedi decidiu tentar algo diferente. Darth Dézolos, com tantas vitórias, ele estava ficando com o ego inflado e quanto mais a gente sobe, maior a queda. O Conselho Jedi sabia disso. Os Jedi então montaram uma armadilha lá no planeta Yaga Minor, um mundo estratégico que abrigava ali importantes estaleiros navais. Eles posicionaram como isca uma força pequena e aparentemente vulnerável na superfície. Um alvo ali isolado, era irresistível para esse Lord Sith. E o Dézolos, ele mordeu a isca. Ele desceu com suas naves e o seu exército iniciou o ataque com a violência de sempre. Os escudos de Cortozas apagando os sabres dos inimigos, as lanças de Cortozas fazendo o trabalho sujo, aquela velha história. E de repente, o céu de Yaga Minor, ele mudou de cor. O tecido do hiperespaço, as rotas, meu amigo, se abriram e a frota massiva de cruzadores da República bloqueou completamente a órbita do planeta. O cerco da República fechou no Dézolos, não tinha rota de fuga, já era. O que seguiu adiante foi uma verdadeira carnificina. Ondas sucessivas ali de Cavaleiros Jedi e Mestres Jedi caíram do céu direto na batalha. O exército de Dézolos, realmente, eles lutaram bravamente, eles manteram aquela parede de escudos espartanos erguidas e estavam empilhando os corpos. O próprio Dézolos cruzava o campo de batalha ceifando vidas Jedi. A única motivação que o cara tinha era puro ódio no lado sombrio. Só que a matemática na guerra é um fator que é muito cruel. Para cada Jedi que caía no campo de batalha, surgia mais 3 caras no mesmo lugar. A Ordem Jedi, ela tinha apostado tudo para acabar com a ameaça Dézolos ali mesmo. Quanto mais o tempo passava, as formações de escudos dos Pauanos eram esmagadas pela pressão dos números e artilharia pesada da frota naval. O exército que Dézolos construiu, ele estava virando poeira e sangue na frente dos seus olhos. E no final de tudo, gente, só sobrou ele. E naquele momento foi o fim de tudo. A névoa de guerra, ela se abriu e o Alto Conselho Jedi inteirinho estava caminhando em direção ao Lord Sith. Todos eles, todos os membros do Conselho Governante da Ordem marchavam lado a lado. E antes mesmo do duelo começar, tudo já tinha acabado. Dézolos já estava ferido, já estava exausto, ele estava tossindo sangue, mas mesmo assim ele ergueu seu sabre de luz vermelho. O ódio do Sith queimava nas suas veias como nunca tinha queimado antes, mas infelizmente não era o suficiente. Como eu disse, antes mesmo do duelo começar, ele já estava exausto, ele já estava derrotado. E infelizmente para o Dézolos não foi uma morte gloriosa, não foi uma morte honrada, cheia de bravura ou nada do tipo. Ele já estava derrotado antes de começar. O Alto Conselho Jedi
finalizou ali e eliminou só o resto dele que sobrava. Mas deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acharam da trágica história do Darth Dézolos, o Jedi que foi abandonado e depois morto pelo Alto Conselho Jedi. E se você gostou do vídeo, cara, não seja abandonado, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.